Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Faremos a leitura apenas do versículo 22. Eu estou usando a Bíblia Almeida século 21. 2 Samuel, capítulo 7, apenas o versículo 22. Diz o texto bíblico: portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Vou repetir: portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? Eu acredito que todos nós já chegamos diante do Senhor e clamamos até algumas vezes, solicitando alguma coisa que necessitamos. Às vezes uma coisa para a família, ou uma oração por alguém que está enfermo, alguém que amamos. E quase sempre nós fazemos isso na certeza de que o Senhor escuta e responde. Então nós não temos nenhuma dúvida, não temos nenhuma dificuldade de apresentar diante do Senhor as nossas petições. E existem pessoas que sinceramente buscaram a Deus durante a sua vida, buscaram de coração, e muitos achavam que o serviam. Entretanto, a partir do momento no qual recebemos a Jesus Cristo como único Senhor, único e suficiente Salvador, então os nossos conceitos, eles mudaram por completo. Mudamos o conceito que tínhamos a respeito de Deus, e muitas vezes as pessoas têm uma expectativa, não é, de que pelo fato de estar em Cristo, não somente apresentará as suas solicitações, as suas necessidades, mas também deseja receber aquela resposta, repetindo, conforme nós esperamos. Agora, aí a pergunta vem: por que as mudanças aconteceram? Por quê? Porque o seu fundamento mudou. A mudança de pensar na sua vida, a mudança de falar, a mudança de agir, ocorreu porque o seu fundamento mudou. Então, em Cristo, o seu fundamento, ele passou a ser Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Então agora, você vive não por tudo o que sente e não por tudo o que vê, mas você vive em submissão ao Espírito Santo. Você sabe que viver em submissão ao Espírito Santo significa ser guiado por Ele. Ora, se o fundamento é Cristo, a determinação, satisfação e realização em procurar cumprir os seus ensinamentos. Então a gente tem prazer em cumprir os seus ensinamentos. Então Deus, ele é o quê? Ele é o mesmo. Ele não mudou e não mudará. Em todo tempo, Deus é Deus. Aleluia. E está escrito lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus faz a seguinte afirmação: eu e o Pai somos um. Então, para Deus, impossíveis não existem. Você quer saber quando o impossível acontece? Você quer viver o milagre de Deus em sua vida? Então, viva por fé no Deus eterno. Clame ao Senhor, para que você possa viver realmente para o louvor da glória dEle, da glória de Deus.
Você quer ver milagres acontecerem? Faz o autoexame em sua vida. Faz agora o autoexame em sua vida, cada um. Tudo aquilo que você tem feito tem aprovação divina? Tudo aquilo que você tem feito está em linha com os princípios divinos? Você tem sido fiel à sua mulher? Você tem sido fiel ao seu marido? Você tem sido fiel aos seus filhos? Se você não consegue ser fiel com as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que você está vendo, como você poderá ser fiel a Deus, a quem você não vê? A mudança de vida precisa ocorrer para que possamos verdadeiramente ter a certeza de que estamos na presença do Senhor, de que estamos determinados a cumprir a sua palavra. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas imaginam tantas outras coisas, mas nunca elas vão na realidade do que acontece, a mudança operada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, é preciso, irmãos, que nós que estamos em Cristo, que estejamos crendo, que creamos, que a sua vontade, a vontade divina, ela é soberana. Irmãos, sabe por que eu tenho batido tanto nisso? Porque os dias são difíceis. E quando a gente vai para a palavra, a gente não vê que a coisa vai mudar tanto, mas é para o melhor. Por quê? Porque aproxima-se a segunda vinda de Cristo. E o inimigo da nossa vida, ele sabe disso. Ele não sabe qual será o momento. E ele está o quê? Desesperado, procurando destruir a família, mudar os conceitos, mudar o fundamento que nós temos em Cristo, que é por fé. E se como igreja de Cristo não estivermos acordados, se como igreja de Cristo não estivermos atentos, vigiando e orando, facilmente cairemos, porque não há nenhum bom. O próprio Jesus nos ensina que as tentações virão. O pecado não é a tentação vir, mas é a gente alimentar a tentação. Porque quando se alimenta a tentação, se comete o pecado. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele nos dá a saída. Ele nos dá a saída para que possamos honrar a fé que declaramos terem no Deus eterno. Mas é preciso que estejamos acordados. As oportunidades acontecem. E na grande maioria delas, são oportunidades oferecidas para o mundo, pelo mundo. E essas oportunidades não têm a aprovação divina. De forma alguma. Então, é preciso crer que a verdade de Deus, contida em sua palavra, nunca mudará. É preciso crer que a verdade de Deus contida em sua palavra também nunca perderá a sua validade. Eita Jesus! Ah, mas o Senhor me prometeu bênçãos. Mas eu estou esperando há 20 anos, há 30 anos. Continue crendo. Porque no momento de Deus, se a promessa foi dele, se a promessa é dele, você receberá. Permita-me dizer uma coisa. Há bênçãos especiais para aqueles que estão em Cristo. Há bênçãos especiais. Aí depois você lê Efésios 1:3, onde Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo.
segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então nós podemos dizer que Deus é grandioso. Nós podemos dizer, conforme o nosso texto bíblico, que Samuel vai diante do Senhor e diz: portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém? E o autoexame? Foi feito. Reconheceu coisas que precisam ser consertadas. É preciso que haja determinação. É preciso que haja perseverança. É preciso que haja fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não sou eu que irei dizer o que precisa mudar em sua vida, mas é o próprio Senhor que mostra. E se a trombeta tocar agora? Como será? A mensagem de Cristo não é uma mensagem que amedronta, mas é uma mensagem que estimula, que exorta, que edifica, que consola, que estimula para que possamos continuar firmes na sua palavra. Irmãos, todas as coisas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então o evangelho de Jesus Cristo é evangelho de poder. Há poder no nome de Jesus, e Ele nos concedeu autoridade para, em seu nome, exercer poder para anunciar o seu evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, expulsando demônios, declarando vitória, cura, salvação e libertação. Então todos que estão em Cristo recebem esse poder. Você, eu. Todos nós recebemos esse poder e autoridade para serem aplicadas em nome de Jesus, como servos do Senhor. Ah, mas eu cheguei no lugar, tinha alguém endemoniado, pastor. Eu não tinha ninguém para chamar, então o que eu fiz foi o seguinte: deixei para lá e fui embora. Não, vai lá, repreende. Mas se não está com sua vida no altar, se arrependa antes, peça perdão ao Senhor, e vá no seu nome exercer aquilo que o Senhor, para o qual o Senhor chamou você. Amém? A resposta do Senhor nunca deixará de vir, seja um sim ou seja um não. Nunca. A resposta do Senhor é a melhor de todas as respostas. A resposta do Senhor sempre será para o nosso bem, mesmo que isso implique em perdas materiais, mesmo que isso implique em perdas de pessoas que amamos. Deus continuará sendo Deus. O seu poder continuará sendo exercido na terra. Então nós olhamos para o Senhor e podemos dizer que Deus é o nosso socorro bem presente. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 16, está escrito: pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aleluia. E quem é a descendência de Abraão? Nós somos a descendência de Abraão, aqueles que estão em Cristo, todos nós que estamos em Cristo, e esses fazem parte de que nós fazemos parte da promessa. Gálatas 3,
versículo 7 e 29. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Mas a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. A nossa vida precisa estar voltada para Ele. Mas eu não tenho forças. Tem força sim. O fato é que você está acostumado em praticar coisas que são contrárias, que são abominações diante do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus abomina a mentira. Não existe mentira menor ou maior. Mentira é sempre mentira, como o pecado será sempre pecado. Não existe uma escala de valores para o pecado. A mentir é algo simples. A enganar o irmão também é um pouco mais sério. Adulterar é sério. Matar, roubar é seríssimo. Não, está tudo no mesmo degrau. Não existe isso. Pecado é pecado. Mas eu pequei por uma coisa tão simples, tão tola para você. Mas no reino espiritual não. Porque o que é que o Senhor diz? Sede santos, porque eu sou santo. Diz mais, sede santos em todo o teu procedimento. Não em alguns procedimentos, mas em todo o procedimento. E por que Ele manda fixar o olhar em Cristo? Porque se a gente olhar para a esquerda ou para a direita, a gente vai perceber pessoas, e pessoas são falhas. Cristo tem que ser o nosso modelo. Um modelo de vida a ser seguido. Eu sei que esse texto de Gálatas, ele é muito conhecido, ele fala de coisas tremendas. Então por isso que eu digo que há promessas especiais para aqueles que estão em Cristo. Agora, isso não é uma conquista pessoal. Eu estou lutando, eu venho lutando, pastor, a vida inteira, olha, lutando num esforço terrível para conseguir a salvação. Opa, que é isso? Agora diga assim, eu venho lutando, eu venho perseverando para não pecar. Eu venho lutando, venho realmente tendo uma luta interior para viver conforme, para o louvor da glória de Deus, para viver conforme os seus princípios. Mas lutar para conquistar a salvação, não. Todo sacrifício de Jesus já foi feito. Não há necessidade de mais sacrifício nenhum. Tudo que precisava ser feito, Jesus Cristo fez. A morte de Cristo foi a nossa morte. E a sua ressurreição, a nossa ressurreição para uma nova vida. Uma vida diferente daqueles que são do mundo. Vou concluir. O Senhor não falha. O seu socorro chega sempre na hora certa. O momento exato da sua ação já foi determinado, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Senhor, na sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele tem a percepção real do nosso tempo, mas Ele está na eternidade. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, há mais de 2000 anos, como homem ali, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades, mas como Deus, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já tinha visto que nós estaríamos aqui nessa manhã. Já tinha nos criado. A nossa mente não consegue alcançar isso. E por que as coisas terríveis acontecem? Porque o homem se afastou de Deus. Já tiraram Deus, a Bíblia Sagrada das bibliotecas, nas escolas, nas repartições. E depois perguntam, onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu?
no mesmo lugar no qual sempre esteve. Agora, onde você o colocou? Em seu coração. Fora. A porta eu não abro para o Senhor, porque eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. Aproveitar a vida? Aproveitar a vida é viver muito bem com a sua família, é poder levantar os seus olhos e agradecer ao Senhor pela vida, é viver na verdade. A verdade que liberta é a verdade da palavra. Viver na certeza absoluta de que, apesar de todas as adversidades, continuamos no caminho que é Cristo. Continuamos colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Continue sendo testemunho vivo na sua casa. Testemunho vivo de quem serve com prazer ao Deus eterno. Ele conhece todas as coisas, suas ações são perfeitas. Aí tem um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, irmãos, as linhas não estão tortas, não. As linhas estão perfeitas. Nós é que imaginamos que as linhas eram tortas. Não. Ele é perfeito, Ele é o Criador, Ele é soberano, somente Ele é Deus. No texto que nós lemos, Deus faz promessas. Promessas a Davi. E hoje em Cristo, Deus tem feito promessas a cada um de nós. Cada um de nós. Então, isso significa que cada um de nós recebemos promessas especiais. Especiais sou eu que estou colocando. E devemos permanecer de posse de cada uma delas. Até mesmo daquelas que não conhecemos, porque grandioso é o Senhor. Então nunca esqueça, quando orar, declarar: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade que é perfeita, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita, seja cumprida em minha vida. Cada um ore assim. Se no autoexame percebeu coisas erradas, peça perdão agora ao Senhor. Nesse momento de oração, você pode baixar sua cabeça onde você está, fechar seus olhos para não se distrair. Reconheça o erro, reconheça o pecado, peça perdão ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e iniquidades. Porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que há em seu caminho? Deixe Jesus ir à frente. Confie. Espere. E enquanto espera, louve ao Senhor, celebre ações de graças pela vida, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Assim você comprovará que Deus é grandioso e verá impossíveis ocorrendo em sua vida. Estamos já no final do ano. E nesses dias que faltam, são dias onde nós somos levados a uma meditação ainda maior sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos, ou seja, sobre os nossos propósitos. Então apresentemos ao Senhor, apresentemos diante dEle, com humildade, com sinceridade. O que tem para consertar na sua vida? Não espere chegar o novo ano, mas que seja agora.
porque nós não sabemos absolutamente nada do que acontecerá daqui a um segundo, um minuto, um ano, alguns meses. E o Senhor espera que estejamos em comunhão com Ele. O Senhor espera que estejamos verdadeiramente sendo submissos ao seu Santo Espírito. Igreja amada do Senhor, que todos nós possamos fazer assim. Ó Deus e Pai, estamos em Tua presença gloriosa, reconhecendo que somente o Senhor é Deus. Apresentamos diante do Senhor todos os nossos propósitos, tudo aquilo que temos sonhado,